Começa agora mais um programa Bate-Papo Jurídico, no canal 25 da NET, o seu canal, a sua cidade. Hoje nós vamos falar sobre 4 assuntos do direito do trabalho. Vamos falar sobre justa causa, sobre rescisão indireta do contrato de trabalho, férias e 13º. Está aqui ao meu lado a doutora Regina Ariza. Olá, doutora Regina, tudo bem? Tudo bem. Mais uma vez aqui, é um prazer, mais uma vez, tentar ajudar a população nas dúvidas mais cruéis do direito do trabalho, num momento em que muita coisa está mudando, né? Sem dúvida. Então, acho que vem bem a calhar esses nossos temas que vão ser abordados hoje. São 4 temas que são ligados diretamente ao dia a dia do trabalhador. Nós temos hoje um índice de demissão muito alto no país. A rescisão indireta e a justa causa são importantíssimos, são matérias importantes para o trabalhador conhecer e conhecer muito bem. E a senhora sabe muito bem sobre essa matéria, não sabe, doutora? Bom, trabalho já há algum tempo, né? Dentro das variadas, dentro da área administrativa do direito do trabalho, na área preventiva do direito do trabalho, que é uma área bastante interessante, justamente para os problemas não acontecerem dentro da empresa. Mas se caso o problema chegar a vir a acontecer, aí, claro, a gente tem que entrar na parte corretiva do problema, né? Temos que tentar aí minimizar efeitos, tanto para a empresa como para o empregado. Então, acho que o programa é válido não só para o empregado, mas também para o empresário, né? Que tem os seus empregados. Acho que vai ser bastante interessante. Tenho certeza. São dúvidas que a população deve ter e que a gente hoje vai procurar esclarecer. Doutora, quais são os temas que a senhora deve abordar hoje? Bom, nós vamos abordar a dispensa por justa causa, que é um tema, acho que acredito interessante, porque a nossa justiça está muito acumulada de problemas assim. Empregados que são mandados embora por justa causa, porque cometeram alguma falta grave. Então, eles ficam inconformados, entram na justiça por causa disso. Então, o que é uma justa causa? Como que ela acontece? Por outro lado, também existe a falta grave do empregador. O empregador também pode cometer uma falta grave com relação ao empregado. Então, aí, como que o empregado faz? Quais são as providências? O que é uma justa causa da parte do empregador? Aí cabe a rescisão indireta da parte do empregado, que nós vamos comentar de acordo com as nossas perguntas que são mandadas pela população. Doutor Marcelo, e os seus temas? 13º, salário e férias. Parecem temas esgotados, mas não são, né? Tem muita dúvida. Tem muita dúvida. E ainda mais porque são esses 2 temas, tanto as férias quanto o 13º, é o dinheiro que entra no bolso do trabalhador. É um benefício que a lei prevê, além do salário, o trabalhador tem o salário dele mensal, e as férias e o 13º são benefícios além do salário. As férias com 2 razões óbvias. A primeira de descanso, a pessoa que trabalha por 1 ano tem direito a descansar, recarregar as energias, ficar um pouco com a família, viajar, passear, para depois poder continuar o trabalho de forma produtiva. Se deixarmos um trabalhador por 1, 2, 3, 5 anos trabalhando direto, sem descanso, certamente esse trabalhador não vai render, não vai conseguir executar suas funções de forma que deveria. O trabalho vai ser ruim. Agora, o 13º é um plus salarial. Todo trabalhador tem direito a receber 13 salários por ano. Existem algumas convenções coletivas que dão um 14º salário. Isso. Existem alguns acordos com os trabalhadores, com os empregadores, entre trabalhadores e empregadores, que prevêem 14º, 15º salário. Mas o que a lei prevê hoje é o 13º salário. Esse 13º salário, ele tem que ser pago da seguinte forma. Muita gente pergunta, muita gente se engana, achando que o 13º salário é um favor, que o trabalhador paga, que o empregador paga porque quer. E não é. É lei. Determina o pagamento do 13º. Esse pagamento pode ser feito de 2 formas, em 2 parcelas. A primeira tem que ser paga entre 1º de fevereiro e 30 de novembro, e a segunda parcela no mês de dezembro. A primeira parcela é metade do valor, a segunda parcela, a outra metade. Que pode vir nas férias também, essa primeira parcela. Desde que seja a opção do trabalhador. Sim. O trabalhador ele pode optar por querer, junto com as férias, a primeira parcela do 13º. Isso é possível e cabe ao trabalhador optar. Poucos trabalhadores sabem disso.
Porque o empregador normalmente não fala isso para o trabalhador. Então ele não sabe que ele pode optar pelo recebimento da primeira parcela do 13º junto com as férias. É raro de ver esse pagamento, mas é um direito e está previsto na legislação. E as férias? Como eu disse, as férias são descansadas e também são remuneradas. Todo trabalhador que recebe as férias, que equivale a um salário, também tem direito a 1/3. Ele descansa 30 dias, recebe o salário como se trabalhado tivesse, e ainda tem 1/3 do salário que é pago juntamente com as férias. Então são dois benefícios importantíssimos hoje para o direito do trabalho. E, doutora, as férias, isso vamos tratar no próximo bloco, mas as férias também, não é todo trabalhador que tem direito. Isso dá 30 dias de férias. O trabalhador que falta, dependendo da quantidade de faltas que ele tem, ele vai perdendo dias de férias também. Mas é um assunto para o nosso próximo bloco. Vamos para o nosso intervalo comercial e voltamos daqui a pouco. Bidu Casa e Acabamento. Agora em Santa Rosália, você encontra as principais marcas do mercado com atendimento de qualidade da Bidu Casa e Acabamento. Eliane Portinari, Lanzi, Delta, Via Rosa e com exclusividade em Sorocaba, a linha Elizabeth Exclusive. Além de louças e metais Roca e Celite e banheira Jacuzzi. Bidu Casa e Acabamento. Nova loja em frente ao Extra em Santa Rosália. Estamos de volta com o programa Bate-Papo Jurídico. Você que está em casa, que tem suas dúvidas, principalmente com relação ao direito do trabalho, mande para nós via e-mail, que assim que nós pudermos, vamos responder as perguntas de uma maneira bastante prática, de uma maneira bastante didática, para você poder entender e usar todas as informações que são passadas aqui. Agora nós vamos para a primeira pergunta, que vai ser dirigida ao Dr. Marcelo. Como ficamos, doutor Marcelo, diante de uma situação assim? Bom, a pergunta é muito pertinente, realmente causa muita dúvida e é comum acontecer. Muitos trabalhadores, em que pese terem direito às férias após um ano, eles acabam não tendo. Eles acabam emendando 2, 3, 4 períodos de trabalho e não têm o descanso que é apropriado. A maioria dos trabalhadores que não gozam as férias até as recebe. E muitos até preferem receber em dinheiro do que gozar as férias. Mas não é permitido pela legislação. É obrigação do trabalhador conceder as férias. Vamos lá. A pessoa começa numa empresa, trabalha por 12 meses. Trabalhou esses 12 meses, ela teve o período aquisitivo. Ela passa a ter um período aquisitivo das suas férias. Ela passa a ter direito a 30 dias de férias. Quando essas férias devem ser gozadas? Importante isso. As férias são dadas pelo empregador. Quem decide a data das férias é o empregador. Ele tem que fazer um pré-aviso, pelo menos com 30 dias de antecedência da data das férias, mas ela é dada pelo empregador, como melhor lhe convier. Então, vencidos os 12 meses, vencido o período aquisitivo, nós temos mais um período de 12 meses, onde o empregador tem que conceder as férias ao empregado. Então, ele trabalhou um ano, no próximo ano, então mais 12 meses, o empregador, dentro desses 12 meses, tem que conceder 30 dias de férias. Esses 30 dias eles podem ser transformados em 20. O empregado pode descansar 20 e receber 10 em dinheiro. Também é bastante comum acontecer e a legislação permite. Mas o correto que a gente vê hoje que a maioria dos trabalhadores preferem é esse descanso de 20 dias recebendo 10. Só que a lei fala em 30 dias de férias. Se a empresa deixar passar, então, trabalhou um ano, teve mais 12 meses após esse ano trabalhado para concessão. Se a empresa não conceder as férias nesses 12 meses, existe uma multa. Ela tem que pagar dobrado essas férias. Então o trabalhador vai ter direito a receber 2 vezes as férias. Ele vai, por exemplo, descansar 30 dias, receber o salário normal, e receber mais uma vez essas férias, e ainda tem o terço, que também é pago 2 vezes. Existe jurisprudência que diz que esse terço não foi abrangido pela legislação. A legislação é o artigo 137 da CLT. Existe uma boa parte da jurisprudência que fala que esse terço constitucional seria pago apenas uma vez. A dobra não abrangeu. Mas a grande maioria, quase que pacificado hoje em nossos tribunais, é que o terço também tem a dobra caso o empregador não pague dentro do período certo. Então, trocando em miúdos, venceu o período aquisitivo, passa-se 12 meses para ter direito ao gozo das férias. Passaram-se esses 12 meses sem o direito às férias, sem ter gozado as férias, passa a ter direito a
dobra, vai receber 2 vezes esse direito. Espero que o telespectador tenha entendido, e caso não tenha entendido, por favor, mande um e-mail que nós vamos tirar sua dúvida. Vamos para mais uma pergunta para o Dr. Marcelo? A empresa pode atrasar o 13º, Dr. Marcelo? Ninguém pode atrasar uma dívida. Não, né? Eu não posso atrasar as minhas contas, a senhora não pode atrasar suas contas, e a empresa, com o trabalhador, muito menos. O 13º é uma verba de caráter alimentar. O que significa? Ela tem... Esse caráter alimentar é o que é da mão para a boca. A pessoa usa isso para comer, para vestir, para educar os filhos, para lazer. Então é uma verba de caráter estritamente alimentar. Uma verba, uma dívida qualquer, já não deve ser atrasada. Agora, ainda mais uma verba de caráter alimentar. Então, mas infelizmente existe o atraso. Algumas empresas, talvez não com má fé, talvez por enfrentar dificuldades financeiras, acabam atrasando o pagamento do 13º. Não pode, tem que fazer o pagamento corretamente. Mas se atrasar, nós temos aí 2 caminhos. O primeiro é uma reclamação junto ao Ministério do Trabalho, pedindo que uma fiscalização vá até a empresa e resolva o problema do 13º salário. O segundo é uma ação trabalhista. Procura um advogado de confiança, entra com um processo contra a empresa, pedindo o pagamento desse 13º salário. Esses 2 são os únicos caminhos que tem para forçar com que o empregador cumpra a sua obrigação. É estranho falar isso, né? Que alguém tem que ser forçado a cumprir uma obrigação. Porque se é obrigação, a pessoa deveria cumprir naturalmente. Exatamente. Mas se não cumprir, existem os mecanismos. A empresa deveria, por cautela, provisionar durante o ano aquele pagamento. Isso seria o ideal. Razoável, ideal. Mas ideal. Poucos fazem, doutora. Pouquíssimos fazem. E ainda completando a resposta da pergunta, o telespectador perguntou da possibilidade de saber quanto ele vai receber. Sim, o 13º ele é calculado da seguinte forma: 1/12 de meses trabalhados. Então, cada mês trabalhado, 1/12 do valor do salário. Se ele trabalhou 12 meses, ele tem um salário dele integral. Integral. Se ele trabalhou 6 meses, ele vai ter metade do salário. Então ele pega o valor do salário, divide por 12, multiplica pelo número dos meses trabalhados, ele encontra o valor que ele vai receber de 13º. E se ele faz hora extra, se ele trabalha à noite, que tem um adicional noturno, essas verbas entram como reflexo. Sim. Ele tem um adicional no 13º. O 13º, para ser pago, ele tem que levar em consideração todas as verbas recebidas pelo trabalhador. Se ele faz horas extras de forma habitual, ele tem direito a pegar essas horas extras, pegar o valor que ele recebe mensalmente e também receber o 13º. Se ele tem um adicional noturno, ele recebe o 13º sobre o adicional noturno. Então, todas as verbas que compõem a remuneração dele, elas refletem também no 13º. O 13º tem que ser computado, essas verbas têm que ser computadas para pagamento do 13º. Isso mesmo. Muito bom, acho que esclareceu bastante, né? Espero que sim. Vamos para a última pergunta, então? Então vamos lá, mais uma pergunta sobre férias. Só que agora diferentes, férias coletivas. O que são as férias coletivas? A empresa, ela pode dar férias para todos os empregados ou então para todos os empregados de determinado setor. São chamadas férias coletivas. Então pode ser a empresa inteira ou parte da empresa, desde que determinado setor tenha todo ele as férias. Essas férias coletivas, o próprio nome diz, todos os funcionários saem em férias. E esses dias descansados são compensados dos dias de férias que teria o direito do trabalhador. Nesse caso específico, doutora, das férias coletivas, um trabalhador que tenha menos de 1 ano de trabalho para determinada empresa pode tirar essas férias coletivas. É uma das poucas formas de se antecipar as férias. Então, se ele acabou de entrar na empresa, ele entrou na empresa em outubro, e a empresa em dezembro vai dar férias coletivas para todos os funcionários, ou para determinado setor da empresa, de 15 dias, por exemplo, esse trabalhador ele está antecipando as férias dele. Então, um dos pouquíssimos casos onde se pode antecipar férias é o caso das férias coletivas. Até porque ele não poderia trabalhar sozinho, sendo que a empresa Exatamente. É fechada muitas vezes. Pensa-se, nesse caso o legislador pensou nessa hipótese. Ele não teria sentido uma empresa que vai dar férias coletivas continuar com um único trabalhador lá por conta de não ter cumprido o período aquisitivo.
Essas férias coletivas também, elas visam, a gente está muito comum, a gente ouve falar das férias coletivas em empresas automotivas. A gente pega lá uma empresa automotiva, uma empresa que monta veículos, e essa empresa, talvez por uma diminuição na venda do produto, ela não tem trabalho para os funcionários. Ela comunica aos empregados com antecedência e dá férias coletivas. A empresa para por 15 dias, continuando com a sua linha de produção parada, fazendo com que ela consiga se adequar ao mercado. Então, é muito comum ouvirmos falar de férias coletivas em empresas montadoras de automóveis. O sindicato tem que autorizar? Não. As férias coletivas, elas são previstas legalmente, não depende de autorização sindical para a concessão. Os pré-requisitos são simples, elas podem ser dadas em 2 vezes por ano. Existe uma pré-comunicação de 30 dias dessas férias coletivas para todos os funcionários. Existe o pagamento do terço constitucional, dependendo de como vai ser concedido as férias. Às vezes o empregado já tirou 15, vai tirar mais 15 com as coletivas, ele vai receber todos os direitos das férias também, e mais ou menos dessa forma que funciona. Da mesma forma que o 13º, as férias também têm que observar os reflexos, os adicionais. Sim. Se um empregado ele faz horas extras habitualmente, vamos supor que todo dia ele faça 2 horas extras, e aí no final do mês ele receba mais R$1.000 por mês por conta dessas horas extras. Quando ele for receber as férias, ele vai receber o salário dele, mais essas horas extras, tem que ser acrescida nas férias, e mais o terço constitucional. Então, as férias também observam tudo que compõe a remuneração do trabalhador. Pode ser horas extras, pode ser o adicional noturno, uma insalubridade, uma periculosidade. Todas as verbas que compõem a remuneração do trabalhador, quase todas, elas integram as férias. Então, o pagamento tem que observar o salário e mais todos os adicionais. É assim que funciona a parte das férias. Acho que ficou bastante claro, até porque muitas montadoras estão passando no momento por isso. Sem dúvida. Hoje em dia nós temos uma diminuição a toda a indústria, doutora. A gente pega os jornais e a gente olha lá que demitiu-se no país 100 mil funcionários em determinado mês, que as empresas deixaram de vender 20%, 30%. E para não provocar a demissão, aumentar ainda mais a demissão de funcionários, um dos artifícios, uma forma de diminuir isso é dar férias coletivas. Sim. Então é possível, é legal, não existe nada de irregular nisso. Muito bom. No próximo bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre dispensa por justa causa, vamos falar sobre rescisão indireta, o que é, como se considera esses 2 tipos de demissão comuns, mas não tão explícitos, talvez, para a população. Então, nós vamos explicar um pouquinho. Voltamos já já. Estamos de volta com o programa Bate-Papo Jurídico. Hoje estamos aqui com a doutora Regina Ariza, eu sou Marcelo Mendes, e estamos falando sobre vários direitos trabalhistas. Nesse último bloco, a doutora Regina, com a vasta sabedoria que tem, vai tentar explicar para nós, e com certeza vai conseguir, porque é uma excelente professora também, o que é a rescisão indireta do contrato de trabalho e os casos onde cabe a justa causa. Doutora, nessa matéria tem muita coisa para dizer, são matérias complexas e tudo mais. Vamos começar respondendo a pergunta de um telespectador? Pois não, vamos lá. Então vamos lá. Então, olha que pergunta interessante, né? Eu só não disse matar quem, né? Você vai matar o patrão, não falou quem matar, né? Essa frase é muito comum. Sim. Né? Doutora, eu não matei nem roubei, mas eu fui mandada embora por justa causa, cometeram uma injustiça comigo, né? Então, assim, voltando um pouquinho, nós temos quais são os motivos para se rescindir o contrato? Nós temos aí contrato por prazo determinado, onde terminou o contrato, finda o contrato de trabalho. Nós temos aí
assim, pedido de demissão, Sim. que é da parte do empregado. Temos por parte do empregador a dispensa sem justa causa, temos a dispensa com justa causa, temos o falecimento do empregado morrer. E, por outro lado, a falência da empresa, que é a morte da empresa também. Fechamento da empresa, fechou as São portas. os casos mais comuns de rescisão de contrato. Então, hoje nós vamos falar desse específico, que é a dispensa com justa causa. Então, matar e roubar também é, mas existem outros tantos, né, motivos. Então, vamos lá, alguns. Artigo 482 da CLT, doutora. Artigo 482 da CLT. São inúmeros. Nós não teríamos tempo aqui de comentar todos. Claro. Mas, em princípio, desonestidade. Qualquer atitude de desonestidade por conta do empregado vai dar uma justa causa. Negociação habitual. Então, aquela venda de produtos, venda de roupa dentro da empresa, aquilo costumeiro, dá justa causa também. Né? Não se pode fazer comércio dentro da empresa. Advertida para parar, adverte uma vez, duas continua fazendo, acaba incidindo. Tem que ser repetitivo, uma única vez, não vai conseguir configurar, né? Desídia é um termo utilizado no nosso meio, que quer dizer corpo mole, né? Corpo mole, popularmente falado. Braço curto. Né? Braço curto. Então falta, chega atrasado, não tem uma boa produtividade dentro da empresa. Desídia, ele não é uma pessoa que está muito interessada no trabalho. Embriaguez, acho que não é muito incomum, né? Sim. Embriaguez habitual ou embriaguez no trabalho. Então, veja bem, a lei fala embriaguez habitual. Isso quer dizer que pode ser fora do trabalho. Agora, no trabalho, claro, né? Sem dúvida nenhuma. A gente tem visto muitos casos com relação à dependência do álcool. Isso tem encarado como doença profissional. Doença profissional. Sim. Mas a lei ainda considera a embriaguez fato por justa causa. Um fato por justa causa. Se um motorista vai trabalhar embriagado, não vai dar certo, né? Por exemplo, um outro exemplo também que eu acho interessante, jogar dentro da empresa. Jogos de azar dentro da jornada de trabalho. Então, isso pode ser feito, e algumas empresas têm essa prática, mas é porque ela permite. Claro. Na hora do café, na hora do almoço, o empregado tenha lá seu jogo de bilhar, seu carteado, até como maneira de relaxar. A lei está dizendo aqui que não pode durante a jornada de trabalho. Durante o trabalho não pode dar justa causa também. Então, todos esses casos, eles terminam por configurar uma falta grave. Há que se ver que esses casos é uma falta grave. Então, perdeu-se a confiança no empregado. Certo. Então, tem que se configurar isso. Para uma justa causa, você tem que provar que existiu uma quebra de confiança. Eu te contratei para você estar nas minhas dependências e você cometeu um ato tão grave que eu não confio mais em você. Doutora, temos mais uma pergunta de um telespectador. Vamos responder? Vamos lá. É uma pergunta interessante que muita gente faz. Nossa, eu estava trabalhando e não fui de repente dispensado por justa causa. Não tive uma advertência, não tive uma suspensão. Pode, em alguns casos. Havendo a falta grave, se ela for tão grave a ponto de não manter-se mais o empregado dentro da empresa, então ele é dispensado com justa causa no momento do ato. Por exemplo, roubo. Sim. A pessoa roubou. Eu não posso dar uma advertência, não roube mais. Não. Eu não posso dar uma suspensão. Fique 3 dias em casa, depois você volta, não roubo mais. Não. Roubou. Quer dizer, houve uma falha tão grave que quebrou o vínculo de confiabilidade na hora. Agora, há casos, sim, que a falta não é assim tão exagerada como esta que eu Uma falta citei, injustificada, por exemplo? Né?
Então, aí ele leva uma advertência, ele leva uma suspensão. Se ele continuar reiterando a falta, aí cabe uma justa causa. Então, aí nós temos que ter cuidado com o rigor excessivo. A empresa tem que ter cautela, porque no caso do roubo, não há rigor excessivo. Era necessário. Merecido. Talvez, num outro caso, seja um rigor excessivo mandar a pessoa já de cara embora por justa causa. Então, depende. Eu, particularmente, acho que a empresa tem a sua função social. Então, eu acho que deve se dar uma chance, sim. Tem que também saber educar. É bom também educar. Mandar embora, você está mandando embora um funcionário que ele vai cometer o mesmo erro numa outra empresa. Que tal ficar com ele? Educá-lo. E educá-lo. Você talvez tenha uma excelente pessoa e não sabe. Concordo com a senhora também. Minha Não opinião é? pessoal também. Eu acho. Claro. Doutora, temos mais uma pergunta. Pois não, vamos lá. É comum que o empregado cometa faltas graves. Sim. Mas o empregador também comete faltas graves. Comumente também. Comumente também, nós sabemos, né? Então, acontece. Então, quando que o empregador comete faltas graves com relação ao empregado? Isso está previsto no artigo 483 da CLT. É o seguinte da justa causa. Então, por exemplo, um empregador que dá serviços superiores à carga do empregado, ele não aguenta fazer aquilo, mas ele manda fazer. Então, é uma falta grave do empregador para com o empregado. Um rigor excessivo no mandar, né? Agora, nós temos aí a questão do assédio moral, que também entrou nesse ponto, a autoridade passando dos limites, né? Uma Assediando ofensa. Uma ofensa. Ofensas para o empregado, para a família dele. Não cumprir com as obrigações do contrato. Você tinha falado no começo do programa sobre o fundo de garantia. Ou não pagar salário, né? Não pagar salário, atrasar salário. Faltas graves do empregador para com o empregado. Também a redução de tarefa como modo de puni-lo por alguma coisa. Ele recebe por produção. Então, vamos tirar dele que ele recebe menos. Diminui a remuneração do Diminui a trabalhador. remuneração dele. São faltas graves do empregador para o empregado. Isso, o que o empregado tem que fazer? Ele não pode se submeter a esse tipo de... O medo não pode tomar conta dele. Ele tem que tomar uma providência. Então, o que ele faz? Ele pede a rescisão indireta. Quer dizer, olha, não quero mais trabalhar com você. Nosso contrato está quebrado. Porque eu não confio mais em você. Aí mudou o lado. E aí ele recebe todas as verbas de direito. Então, ele deveria. Isso pode ser feito com o desligamento do empregado ou não. Ele pode continuar trabalhando e pedir a rescisão indireta, vendo qual é a resposta, aguardando a resposta do empregador. Então, isso pode ser feito amigavelmente ou não. Aí teria que ir para o lado judicial. Mas, o que o empregado não pode fazer? Simplesmente sair da empresa, que é muito comum. Sim, abandono de emprego. Eu não gosto, eu não quero, não vou mais passar por isso e paro de trabalhar. E não avisa o empregador, estou parando de trabalhar por causa disso. Então, porque você cometeu esta falta grave para mim, baseado no artigo 483, letra tal da CLT. Então, aí o que acontece? Acaba dando abandono de emprego, que aí é ele que vai ser mandado embora por justa causa. O certo é, se ele estiver sofrendo então, esse tipo de abuso, ele procurar um advogado. Procurar um advogado que vai orientá-lo como não configurar a justa causa, caso ele não tenha mais condições de ficar na empresa. Perfeito. É isso. Eu acho que consegui, espero ter conseguido de uma maneira prática sanar as dúvidas que são comuns, Claro. né? Mas como costumeiramente nós nos deparamos com isso na justiça, quem sabe a gente aí conseguiu um bom resultado com a população. Muito obrigada, agradeço o convite e para a próxima estamos aí. Uma pena que nosso tempo é curto, o assunto é longo, o tempo é curto, mas, telespectador, se tiver dúvidas, mande e-mails e responderemos o e-mail de vocês. Até logo, obrigado pela audiência. Obrigada mais uma vez
e mandem-nos as suas perguntas, as suas questões de direito do trabalho ou outras que você considerar interessante. Vamos tentar sanar todas elas. Obrigada.